Hoje vamos falar sobre a tela PC0028, que é o cadastro de pessoas, que é aberto aqui dentro do grid ERP no menu Pessoas, Pessoas, novamente. Então a gente vai acessar essa tela aqui, que aqui a gente consegue, além de cadastrar novas pessoas, buscar pessoas já cadastradas. Antes a gente vai falar do cadastro em si, principalmente a parte dos tipos agora. Então, a gente tem hoje um facilitador que é integrado todos os tipos de pessoas na mesma tela, seja um cliente, um fornecedor, um transportador, um representante ou um preposto. Basta marcar o tipo de pessoa que eu quero cadastrar. Quando a gente começa um novo cadastro, já vem todas as opções marcadas. Se eu quero cadastrar só um cliente, por exemplo, eu posso desmarcar as outras opções e deixar marcado somente a opção cliente, e depois informando os demais dados para completar o cadastro, que são identificação, endereço, internet e contato principalmente. Essas guias, né? Para buscar clientes já cadastrados ou pessoas já cadastradas, eu venho nessa busca aqui, que são as reticências, né? Que vai aparecer as pessoas já cadastradas. Então a gente tem como buscar pelo nome da pessoa, por exemplo, eu quero buscar pelo nome Ana, então eu digito Ana, dou um Enter, já vai filtrar apenas as Anas de dentro do sistema. Aqui eu já consigo ver o tipo de pessoa também, né? Se é um cliente, se é um fornecedor, transportador, representante ou preposto, também se está ativo, e outros campos do cadastro aqui. Se eu quiser buscar, por exemplo, por cidade, basta trocar o tipo da busca e escrever, por exemplo, Bento. Só Bento já está suficiente, que seria Bento Gonçalves. Dou um Enter, aí só vão aparecer as pessoas de Bento Gonçalves. Se eu estiver buscando, por exemplo, a grid sistemas, basta clicar em cima do cadastro e confirmar que vai abrir o cadastro do cliente detalhadamente. Então, fica bem fácil nesse formato aí também. Dentro do cadastro do cliente, quando a gente clica aqui, tem algumas outras opções também para a gente complementar o cadastro. Dados do contato, referências, referências profissionais, se ele está ativo sim ou não, data de nascimento, data do cadastro, que são dados complementares, opcionalmente, a gente pode ativar eles ou não para ter mais informações dentro do sistema. Depois aqui na guia cliente 2 também tem a filiação, tem estado civil e outras informações aqui, data de nascimento, dependentes, parte de residência também, detalhamentos sobre consulta ao SPC, por exemplo, a data da última verificação que eu fiz lá no sistema do SPC e alguma observação adicional. E aqui nessa última guia, a gente pode liberar também para emitir alerta em documentos, né? Por exemplo, pedidos, orçamentos e notas fiscais. A gente pode escrever determinadas observações para ter um controle também sobre observações do cliente, informações complementares. Depois aqui na guia cliente 3, a gente tem outras informações relevantes para quem usa faixa de crédito, para quem usa descontos por cliente, comissões por cliente, tabelas de preço, né? Também tem a opção da tabela de preço, representante, CFOP, banco por cliente, conta contábil e muitos outros. Depois aqui na guia cliente 4 a gente tem dados de transporte, dados também de região, grupo, linha, classificação para separar os clientes por relatórios. Lembrando que esses dados aqui anteriores da guia cliente 13, esses dados de transporte, eles são facilitadores para lançamentos de pedidos em notas, por exemplo, que eles já vêm parametrizadas essas informações sem a gente precisar defini-las na hora de fazer a emissão do documento, já vem tudo prontinho. Tá? Depois a gente pode trocar aqui, a gente vai falar um pouquinho de fornecedor, então a gente vai selecionar um fornecedor aqui e vai clicar na guia do fornecedor, que também tem a opção de separar por grupo, grupo de fornecedor, grupo de documentos a pagar e muitos outros campos também. Depois aqui também no transportador, a gente tem também algumas informações que são relevantes para o transportador. Aqui no representante da mesma forma, a gente pode deixar ele ativo, pode informar de dados de depósito bancário para depois separar nos relatórios. Aqui toda a parte de comissões, desde percentual de comissão, percentual de faturamento, desconto no imposto de renda, se vai imprimir recibo.
Agora, voltando aqui para a guia geral, aqui na guia preços e produtos, a gente tem a opção também de incluir como se fosse uma tabela de preço por cliente. Isso também facilita bastante para quem tem tabelas de preço por cliente, onde eu posso estar informando o meu produto, e aqui até colocar a coluna do preço de venda, por exemplo, ou até preço de custo, e na hora de aplicar aumentos no produto, eu facilmente consigo fazer isso só marcando aqui a opção do checkbox, que a gente chama, incluir o percentual de aumento, aí eu escolho se eu quero aumentar o custo ou venda, eu posso botar o venda, por exemplo, até para vocês verem aqui a diferença. Eu vou aplicar e daí ele já vai aumentar o valor de venda baseado no percentual que eu informei. Depois, ainda aqui na guia geral, voltando aqui a falar de funcionalidades, a gente tem também a opção de buscar dados de novos clientes pelo Sintegra. Basta informar o CNPJ e buscar, que ele já vai buscar todos os dados do cliente através da integração junto ao Cefaz. Depois que eu busquei, vai vir os dados aqui do CNPJ, e também tem a opção para não contribuinte, inscrição estadual contribuinte e CPF contribuinte. Depois basta buscar e carregar. Esse carregar é o que vai carregar os dados daqui dessa janelinha para o cadastro, né, para mim finalizar o cadastro e já ter ele pronto. Então facilita bastante esse tipo de cadastro, principalmente de pessoa jurídica. Aqui também a gente tem integração com o ViaCep para clientes do tipo pessoa física, que automatiza também essa questão do cadastro, né? Quando a gente informa, por exemplo, o CPF e o nome, basta botar o CEP que ele já busca os dados do endereço através do CEP. E, por último, a gente tem também a questão da guia endereços, onde a gente pode cadastrar endereços de entrega e cobrança dentro do cadastro para facilitar clientes que não têm endereço padrão e têm endereços de entrega e cobrança diferentes do padrão. Falar sobre a tela PC005 do Grid, que é o cadastro de regiões de clientes, onde a gente pode estar cadastrando regiões de clientes separadas dentro do Grid. Então, a gente vai entrar aqui no módulo de pessoas, clientes, regiões de clientes. Vai abrir essa janela aqui, que é o PC005, como eu já citei. Então, se a gente vir aqui na busca, vai mostrar as regiões já cadastradas. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Noroeste, por exemplo. Então, eu vou cadastrar agora Sudoeste, por exemplo. Então, eu vou informar o próximo código a ser cadastrado, vou dar um Enter, a descrição Sudoeste, ativa sim, VLTransp é um campo opcional que a gente vai informar o valor mínimo que o fornecedor irá pagar pelo frete na região e o valor de deslocamento que o fornecedor irá pagar pelo transporte na região. São campos mais específicos. Depois basta gravar para salvar esse registro dentro do sistema. Lembrando que esses cadastros aqui eles servem para separar os clientes por região dentro do grid, para tirar relatórios, para usar para consultas e outras informações a mais. Sobre a tela PC0031, que é o cadastro de grupos de clientes, onde a gente acessa essa tela dentro do módulo de pessoas, clientes, grupos de clientes. Então vai abrir essa janela aqui, onde a gente pode, através dessa busca aqui, buscar os grupos já cadastrados. Então eu tenho diversos grupos aqui que vêm praticamente como padrão dentro do sistema, mas eu posso estar cadastrando novos grupos. Basta informar o código, próximo código a ser cadastrado, vai passar pelo campo de descrição, então eu vou informar clientes do Rio Grande do Sul. Depois passa pelo campo de ativo, passando com o Enter. Depois passa pelo campo percentual de desconto, para parametrizar percentual de desconto para os pedidos, conforme o grupo de cliente. E aqui no campo validar desconto, é um campo que verifica se o valor do desconto do grupo do cliente é maior do que o desconto informado no pedido. Então a gente pode botar essa opção sim ou não, se é para ele validar essa informação. Depois basta gravar o registro para gravar esse cadastro dentro do sistema. Lembrando que a gente pode usar esse grupo de clientes para separar os clientes por grupo e tirar relatórios dentro do sistema e outros detalhes a mais.
Vamos falar sobre uma tela de código PC0273, que é descontos por grupo de cliente. É uma tela que a gente vai acessar dentro do módulo de pessoas, clientes, desconto por grupo de cliente. Então, essa janela ela serve para criar descontos conforme o prazo médio ou o grupo de cliente. Então, a gente vai informar inicialmente um grupo de clientes, né, que a gente tem separado ali pelo cadastro. Então, por exemplo, clientes do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho um prazo médio inicial, por exemplo, de 15 até 15. Vamos dizer que a gente só quer atingir o prazo médio de 15 dias e o desconto vai ser 5%, o sistema já vai sugerir esse percentual de desconto no módulo de pedidos, orçamentos e outras telas também, que são telas específicas que aceitam desconto, né? Então, por exemplo, daqui a pouco no prazo médio de 30, então o desconto vai ser, por exemplo, 4. E assim por diante. Então, conforme o grupo, eu vou selecionando e vou escolhendo esses descontos, né? E quando eu seleciono o grupo, ele já me permite que eu insira. Então, depois, 45 dias é o prazo médio, 13,5%. E assim, conforme eu vou lançando, o sistema já vai entender, lá dentro dos módulos de pedidos, orçamentos e outros, que eu tenho esses parâmetros de prazo de dias por grupo e prazo médio. Vamos falar sobre a tela PC0041, que é o cadastro de grupos de fornecedores, onde a gente vai acessar pelo módulo Pessoas, Fornecedores, Grupos de Fornecedores. Então, essa tela é uma tela bem simples, onde a gente tem o código, que vai ser informado manualmente, a descrição, que é o nome do grupo, e se ele está ativo sim ou não. Então, por exemplo, aqui a gente tem já alguns cadastrados, clicando nessa reticências aqui, a gente tem já matéria-prima, ativo mobilizado, serviços e telefone. Eu vou cadastrar o código 5, que é para uso e consumo. Então, eu vou digitar 5, vou dar um Enter, vou digitar uso e consumo. Ativo ele já vai ficar automaticamente, vou dar um outro Enter para gravar, e ele vai me aparecer a opção para eu colocar sim, confirmar sim. Então, aí, quando eu colocar sim, já está gravado no sistema. Lembrando que esses cadastros de grupos de fornecedores é para separar os fornecedores por grupo dentro do sistema para lançar o contas a pagar, para tirar relatórios e outras informações a mais. Hoje vamos falar exclusivamente sobre a tela PC0422, que é a tela chamada faixas de comissão por descontos. Então, o grid ele permite que a gente cadastre faixas de comissão conforme o desconto. Então, eu vou usar alguns exemplos aqui para a gente ver, que é essa janela aqui, ó, que basicamente a gente pode ter isso vinculado, né, a representantes que, quando for fazer o pedido, quando ou o representante ou mesmo a pessoa interna, o vendedor interno da empresa, for lançar um pedido de venda, o sistema respeite essa faixa de comissão conforme o representante. Então, aqui eu tenho diversas faixas já cadastradas, com os seus códigos. Então, eu tenho, por exemplo, de 9% a 10%. Eu tenho a opção de liberar ela para todos os representantes ou para representantes específicos. Eu tenho a descrição dela, que é de 9% a 10%, o desconto mínimo e o desconto máximo. Então, o representante ele pode estar dando de 9% a 10%, para ele entrar numa comissão, por exemplo, de 13,5%. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a opção de gravar o registro. E se eu não liberasse para todos os representantes, eu podia estar liberando para representantes específicos. Por exemplo, para esse representante aqui e outros que eu desejo estar liberando também essa faixa de comissão por desconto. Aí não vale mais essa regra aqui que a gente tinha marcado aqui em cima. Então, por exemplo, depois de 8% a 9%, então aí ele já baixa, por exemplo, para 3%. Também posso estar informando os mesmos representantes ou outros representantes específicos, ou se eu marcar essa checkbox, daí ficaria liberado para todos. Então, a gente tem código, como eu comentei, descrição, desconto mínimo, desconto máximo, e o percentual de comissão que esse representante vai receber. Normalmente, essa tela ela é usada no módulo de pedidos, que daí, que nem eu citei, já vai respeitar a comissão conforme os descontos, né? Para a gente ter um controle
dessas informações e parâmetros dentro do sistema. Vamos falar sobre a tela PR0039, que é a relação de clientes por representante. É mais um relatório que o Grid ERP disponibiliza dentro do módulo de pessoas, relatórios. Quando a gente clicar nesse botão aqui, vai abrir essa janela aqui. Então, ela é uma janela que tem várias seleções de filtros, como vídeo, dispositivo de saída, o tipo de pessoa, nova página por representante, o status do cliente, a ordem do relatório, os dados que eu quero imprimir, o tipo de crédito do cliente, o tipo de cadastro do cliente, se eu quero quebrar por cidade, posso botar sim aqui, seleção de representante e cliente, país, estado e cidade, e depois imprimir. Eu imprimo aqui, eu fiz uma quebra por cidade, então ele já me dá quebrado por cidade, a data da última compra, os dados do cliente. Esses dados são simples, né? Posso não quebrar por cidade também e colocar completo, por exemplo. Depois imprimir novamente, já vai ficar num outro formato o relatório. Também dando mais dados, mas não quebrando por cidade. Tá? Também posso quebrar por cidade no formato completo, sem problema nenhum. Tá? Ó, as quebras aqui. Ó. E também posso imprimir no formato resumido, que ele é um completo, só que com menos dados, na verdade. Então ele acaba sendo mais resumido. Também tem a data da última compra, os dados do cliente e tudo mais. E sempre dando a primeira quebra do representante, que é a informação principal, por isso que é clientes por representante. Tem uma outra opção aqui também de imprimir somente nome e e-mail dos clientes, que dá para deixar ele mais sintético ainda, né? Mais uma opção que a gente tem dentro desse relatório. Vamos falar especificamente de um relatório de código PR0040, que é a relação de clientes por região. Então, a gente vai entrar aqui no módulo de pessoas, relatórios, clientes por região, vai abrir essa tela PR0040. Então, a gente pode escolher a ordem, se quer nova página, o cliente se ele está ativo sim ou não, os dados do relatório, filtrar país, estado e cidade, tá? O tipo de cadastro e a região. Eu vou deixar os filtros todos padrões para a gente ver como é que vai se comportar o relatório. Então, a gente imprime, vai sair em vídeo, e aí o relatório traz a região e os clientes da região. Então, o CPF, o CNPJ, o contato, o telefone. Então, são dados mais simples. Depois é um somatório de clientes por região, depois um total geral. Também eu posso escolher para imprimir os dados de maneira completa, para ficar mais detalhado, né, o cadastro do cliente. Aí eu vejo o e-mail, vejo o endereço completo, vejo a inscrição estadual e vários outros campos aí de maneira mais detalhada. Então a gente tem esses formatos aí padrões para o pessoal também poder estar escolhendo para ver o relatório. Vou falar de outro relatório do Grid de código PR0041, que é a relação de clientes por grupo. Então, a gente também vai entrar dentro do módulo de pessoas, relatórios, clientes por grupo. Vai abrir essa janela aqui, que é o PR0041. Então, a gente pode escolher o dispositivo de saída, onde a gente vai imprimir, né? A ordem do relatório, se vai imprimir nova página por cada grupo de cliente, né? O tipo de pessoa, o tipo de cadastro, se está ativo sim ou não, os dados, se eu quero simples ou completo, o grupo de cliente, ou se eu deixar assim, ele vai buscar todos, seleção por país, estado e cidade, depois eu imprimo. Então, eu vou imprimir os dados simples, então ele vai quebrar por página aqui, e vai trazer os dados do cliente de cada grupo. Depois aqui um somatório final. Ou eu posso escolher também para imprimir os dados de maneira completa, para trazer os dados do cliente de maneira completa dentro do PDF. Então, também dá para estar escolhendo essas opções aí. Vamos falar sobre mais um relatório do Grid ERP, que é a relação de clientes por data de cadastro e última compra, o PR0338. A gente vai entrar aqui em pessoas, relatórios,
clientes, clientes por data de cadastro e última compra. Então, eu vou selecionar ele aqui para a gente abrir ele. E eu posso filtrar a data da compra, o dispositivo de saída, como sempre, o que eu vou considerar de documentos para tirar esse relatório, o tipo de pessoa que eu vou considerar para tirar esse relatório, pode ser cliente, fornecedor, transportadora, preposto, representante ou geral, que daí é todos. Filtrar por algum cliente específico, ou senão eu deixo assim, ele vai pegar todos. A situação do cadastro do cliente, está ativo, inativo ou ambos. E eu posso também ocultar pessoas que não compraram no período. Se eu deixar assim e eu imprimir, o que vai acontecer? Ele vai imprimir também aqueles clientes que nunca compraram. Tá? A data que foi cadastrado, o nome do cliente, os dados de CPF ou CNPJ, o número do pedido ou da nota, né? E a última emissão que foi feita. Então, por exemplo, esse João Pedro de Oliveira, ele foi cadastrado dia 27/3, ele tem um CPF, a última venda dele foi um pedido, ou seja, possivelmente ainda não foi faturado, o número do pedido e a data do pedido. E assim segue. Então, esse relatório ele serve para até mesmo fazer uma espécie de prospecção para esses clientes que não compram há muito tempo e consigo gerenciar isso tudo através do Grid ERP. Falar sobre mais um relatório do Grid ERP, que é o PR0043, Relatório de Fornecedores por Grupo, onde a gente vai abrir ele dentro do módulo de pessoas, relatórios, fornecedores, relação de fornecedores por grupo. Vai abrir a tela PR0043, onde eu posso estar selecionando o dispositivo de saída que eu quero, vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, se eu quero os dados zebrados sim ou não, a ordem do relatório, se eu quero ele em nova página ou não, se o fornecedor está ativo, inativo ou ambos juntos, os dados que vão ser impressos, se eu quero eles de maneira simples ou completa, e o grupo de fornecedor que eu vou selecionar. Depois eu imprimo, né, para sair em vídeo aqui, por exemplo. Então ele me dá o grupo e os fornecedores do grupo, com os dados também de CPF, CNPJ, contato, telefone e o próprio nome. Depois os totalizadores por grupo, depois um totalizador geral. Também posso tirar esse mesmo relatório de maneira completa, por exemplo, que daí ele vem mais dados da informação do cadastro, continua quebrando por grupo de fornecedor e depois os dados do fornecedor. Também posso ordenar por nome, que nem eu comentei primeiro, ou até mesmo uma nova página por grupo. Então a gente pode fazer diversos filtros aí nesse relatório também.